Olá, meninas, tudo bem aí? Estamos aqui para o nosso terceiro dia do nosso devocional, Uma Vida com Propósito. Nosso título de hoje é O que dirige a sua vida? Meninas, que texto profundo, hein? O que vem dirigindo a sua vida? Você tem deixado se levar por momentos de tensões, por momentos de raiva, de angústia? Você tem sido refém do medo? Medo porque um dia alguém já te magoou, pessoas que você não esperava, sendo da família, sendo da igreja, às vezes algum amigo de trabalho. E agora com isso você não se permite alcançar níveis diferentes. Isso é muito sério, muito sério. Nós não podemos permitir que esse tipo de sentimento venha nos dominar. Durante muito tempo eu fui guiada pela raiva, porque eu tive um filho, né? Meu primeiro filho, ele foi roubado de mim quando ele tinha ali 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses. E durante muito tempo eu tive esse sentimento de raiva dentro de mim. E conseguir liberar perdão para essa pessoa é algo muito complicado, é algo muito difícil. Muitas vezes eu escuto alguém dizendo assim: perdão é uma questão de decisão, você decide perdoar, mas depende da profundidade, depende muito da profundidade. E é a situação assim que vai de pessoa para pessoa. Isso aí, na verdade, é somente Deus que pode nos ajudar. A gente pode até querer, a gente pode dizer pra gente mesmo que perdoou, mas é algo que está entranhado ali dentro do coração e sem Deus a gente não consegue tirar. Olhando para esse texto de hoje, nós começamos com o versículo de Eclesiastes 4, versículo 4. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é inveja. A pessoa às vezes nunca está contente com aquilo ali que ela tem, ela sempre quer ter algo mais, e muitas das vezes não é por conta da sua realização pessoal, e sim porque ela quer ser melhor que alguém. Isso não é bom. Eu busco todos os dias ser uma pessoa melhor que eu mesma. E eu acredito que todo mundo tem que buscar fazer isso também, sempre buscar ser pessoas melhores comparadas a si mesmo. Buscar evoluir, buscar aproximação com Deus, que somente Ele pode nos ajudar nisso, né? Esse capítulo ele tá um pouquinho maior, né, do que os outros, né? Aqui nós vemos alguns parênteses, né, onde muitos são dirigidos por culpa, ressentimento, por raiva, materialismo, as pessoas que buscam muito bens materiais, necessidade de aprovação para ser aceito por determinado lugar, determinadas pessoas. E nós não podemos ser dessa forma, né? Pouco mais à frente, nós vemos aqui no livro as vantagens de uma vida dirigida por propósito. Quando você tem um propósito, tudo fica mais fácil, porque você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe o que você precisa fazer para alcançar onde você quer chegar, certo? Aqui eu achei um pedaço bem interessante, onde Isaías disse: trabalhei por nada, não tenho nada, e apresentar depois de uma vida inteira de trabalho duro. O que ele está dizendo aqui? Que ele tanto trabalhou, e aquilo que ele realmente precisava não estava aqui na terra. Não é o tipo de riqueza que ele precisava, e sim a do Senhor, né? Aí depois nós vemos aqui Jó. Jó, ele aqui,
ele estava num momento assim de muita tristeza em seu coração. Por mais que ele fosse um servo fiel e justo, ele estava triste pelo que estava acontecendo com ele, né? Porque ele tinha perdido tudo. E aí ele disse: meus dias são vazios e sem esperança, e detesto essa vida. Não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósito. Quer dizer, Jó já estava ali no momento que ele já tinha perdido total a sua esperança, né? Mas o interessante de Jó é a reviravolta que dá depois, né? Quando ele consegue recuperar a sua saúde, tudo aquilo que ele tinha perdido, o Senhor veio e reconstituiu para ele, né? Nós temos que ficar policiando os nossos pensamentos. Temos que ficar ali pensando com cuidado, com muita cautela, para não deixar que eles venham prevalecer sobre nós, né? Aí lá atrás, no final, tem aqueles textinhos sugestivos, né? Para a gente poder estar lendo, para ter um entendimento melhor da palavra. E aí eu separei alguns aqui para a gente refletir junto, tá bom? Em Gênesis 4:12, diz assim: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás a tua terra. Aqui a gente está em qual contexto? Foi o primeiro homicídio que aconteceu, né? Caim matou Abel por ciúmes, certo? Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim, ele era lavrador da terra. E aí ele ficou com ciúme do seu irmão. Por quê? Porque o Senhor se atentou para Abel, porque ele escolheu as suas melhores ovelhas, ele escolheu as ovelhas primogênitas, novinhas ali para fazer o holocausto ao Senhor. E já Caim não, ele trabalhava com lavoura, né? Ele pegou ali as frutas, verduras, qualquer uma ali, já madura demais, meio caída no chão e tal. E quando fez esse holocausto, então o Senhor ficou muito alegre com Abel, né? Pelo carinho, pela atenção. Isso gerou ciúme. Ele permitiu que o ciúme, que a inveja governasse sua mente, e foi onde ele matou o seu irmão. Então nós temos que tomar cuidado com esses pensamentos que sondam, né, a mente da gente, não é verdade? Depois, Salmos 32, versículo 1, onde diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é perdoado. Olha só que alegria, porque o único que veio à terra sem pecado foi Jesus, né? E nós devemos buscar o caminho da redenção do Senhor, da rendição do Senhor. Aqui o salmista nos diz o quê? Da felicidade que está da pessoa saber que ela foi perdoada, que ela vai poder, a partir daquele momento, começar uma vida nova, começar uma nova história, buscar um propósito no Senhor. Que coisa maravilhosa, né? E o Senhor, Ele nos permite isso todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar, não é verdade? Aí depois, nós temos primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo pena, e o que teme não é perfeito amor. O que ele está querendo dizer aqui? Com o amor de Deus, ele afasta o medo. Jó, ele tinha verdadeira fé em Deus e sabia que a vida do homem era controlada por Deus. E ele não temia a morte, ele não achava a morte assustadora. Assustador para ele era trair a Deus. Isso era assustador para ele. Ele não estava nem aí para a morte. O medo dele constante era o quê? É de alguma forma, mesmo que não quisesse, mesmo que não soubesse, ele pudesse trair a Deus. Isso é muito forte, né? Depois aqui, tem o outro aqui. Esse aqui. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que podíamos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
aqui a gente está no seguinte contexto. Apóstolo Paulo, ele ressalta a importância de termos um espírito fortalecido no Senhor. Ele exorta a gente para isso, né? O nosso ser interior, ele tem que ser preenchido pela presença de Deus, porque a presença de Deus, ela afasta o medo. E nós devemos sentir confiança quando formos falar com o Senhor, quando nós formos orar ao Senhor. Dessa forma, ele vai sempre se revelando. O problema da nossa geração não é a falta de conhecimento, porque o conhecimento a gente tem aí, ó, nós temos vários livros, nós temos acesso à internet, nós temos excelentes pastores, excelentes lideranças. O problema está na falta de tempo para se dedicar ao Senhor. Nós queremos e no mesmo não queremos nada. Por quê? Como nós queremos uma comunhão, como nós queremos uma presença ali constante do Senhor, sentir o avivamento, se nós não temos coragem de dedicar um momento para ouvir um bom louvor ao Senhor, para estudar a sua palavra, para fazer um grupo de amigos, para poder estar estudando ali, né? Para ter um entendimento melhor. É impossível. Então o problema da nossa geração é esse. Infelizmente, nós somos uma geração do qual somos muito frustrados emocionalmente por situações que já aconteceram conosco, pessoas que nos magoaram, planos frustrados, mas não buscamos o entendimento de que aquele plano foi ofuscado, foi frustrado, porque não era a permissão do Senhor, porque o plano do Senhor era outro para nós. Nós não temos esse entendimento. Muitas vezes nós oramos, Senhor, afasta de mim aquelas amizades ruins, e de repente o povo começa a sumir e a gente fica frustrado, sendo que nós mesmos pedimos para as amizades ruins afastarem. Então o Senhor atendeu a nossa oração. E aí, por que a gente vai ficar triste com isso? Eu aprendi nesses últimos meses, nesses últimos tempos, a colocar tudo nas mãos do Senhor. E isso tem me feito um bem danado. Um bem danado mesmo. Quem me conhece mais, assim, de rotina e tudo, sabe? Eu sou uma pessoa muito ansiosa para fazer as coisas. Eu costumo, às vezes, fazer a mesma coisa 2, 3 vezes, porque eu tenho medo de uma dar errada e tenho o plano B reserva. Ultimamente eu não sou mais assim. Não. Entreguei tudo nas mãos do Senhor, que seja feita sempre a sua vontade, para a honra e glória do teu santo nome, e tudo no seu tempo. Isso é muito bacana. Funcionou para mim, espero que funcione para vocês também. Aí depois aqui nós temos o nosso livro, que eu puxei aspas aqui. Ah, sim. Quero falar de Gideão com vocês. Que é um textinho que é referência nossa aqui para o nosso capítulo, né? Se encontra-se no livro de Juízes, no capítulo 7. Aí eu vou ler só os pontos principais aqui para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Mas caso alguém depois queira ler, ele todo é o capítulo 7 todo. O que acontece? O Senhor convocou Gideão, né, para poder ir para a guerra. E ali ele pegou e chamou 300 mil homens para poder acompanhar. Ia ser uma batalha e tanto, né? Só que aí, nesse decorrer, o Senhor fez um filtro. E aí ele diz assim: agora, pois, apregoa os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. E então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil apenas ficaram. Olha só, eu falei 300 mil, né? Mas era 30 mil homens, desculpa, tá? Botei um zero a mais aí. Então, todos os covardes não viram a bênção, não viram a promessa de Deus. Nós não podemos nos acovardar, não podemos ter medo. Temos que ter confiança no Senhor. E aí depois, mais abaixo, ele fez mais um filtro. Ele diz assim: e fez descer o povo às águas. Então, o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos para beber.
E foi o número dos que lamberam levando a mão, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos para beber das águas. E aí, foi incrível. Esses 300 homens que ficaram com Gedeão, que ganharam essa batalha, eles eram as pessoas certas. E aí, será que eu e você somos as pessoas certas? Será que nós estamos preparados para poder receber os comandos, as direções do Senhor e ser obedientes a eles, a ser prudente? Muito interessante isso, né? E aí, agora nós temos o que, né? Nós temos o nosso texto para decorar, que é o textinho de Isaías 26, versículo 3. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Esse aqui é para a gente poder anotar e colocar no potinho. E no outro potinho, nós vamos colocar o que mais impactou, mais chamou a atenção nesse capítulo aqui, beleza? O nosso textinho para reflexão é: viver com um propósito é o caminho para a paz. Bom, até aqui o livro ele tem preparado a gente para quê? Nós sabemos que no grande dia nós vamos ter que prestar contas, certo? E aqui ele diz o seguinte, ó: pela Bíblia entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. A primeira: o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você e aprendeu a amá-lo e confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, você está preparado para responder essa pergunta? A segunda pergunta: o que você fez com o que eu lhe dei? Isto é, com o que você fez da sua vida, com as dávidas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos, enfim, tudo o que Deus deu a você. Gastou-os com você mesmo ou fez uso deles para o propósito que Deus tinha com você? E como é que está a sua mente aí? Você já está descobrindo qual que é o seu propósito? Você já conseguiu entender? Primeiro ponto, nós fomos criados para ser um povo santo, para buscar a santificação. Segundo, sermos obedientes e sermos chamados de filhos e não de criatura, porque criatura todos somos. Filhos é somente aqueles que são obedientes. Já preparou a mente para isso, para a gente conseguir? Já conseguiu compreender a sua identidade, a sua importância que você tem para Deus? Que não importa as circunstâncias aqui da terra, o que importa é que é dele, para ele e por ele. Já conseguiu associar isso? Já teve essa virada de chave importante para você? Já conseguiu compreender que não podemos terceirizar problemas? Nós temos que resolver. E também não podemos terceirizar sentimentos, passar para outras pessoas, para Deus. O problema é que a situação que você teve com alguém, você não deve jamais transferir para Deus. É importante fixar na mente sempre que Ele nos criou, Ele nos amou, Ele nos ama, Ele nos cuida. Nós nunca estamos sozinhos, por mais difícil que a situação pareça, Ele é um Pai presente que está conosco. Isso tem que ficar bem fixado na nossa mente, para a gente conseguir ter o coração mais quebrantado e mais acessível para as coisas do Senhor. Amém? Então, de hoje é isso. Fala para mim se está conseguindo entender.
como é que tá indo aí. Manda para mim 2 pontos positivos, 2 pontos negativos, para que eu possa vir melhorar, tá bom? O intuito aqui é somente de ajudar, e tudo que acontece, que é feito aqui, é somente para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vou estar orando agora, tá bom? Senhor meu Deus, graças eu te dou, Senhor, por esse terceiro dia. Que o Senhor possa vir falar no coração das meninas, que o Senhor possa vir ministrar em nossos corações, Senhor, que o Senhor possa vir pôr por terra todo impedimento, todo imprevisto, tudo aquilo que possa vir querer nos desviar a atenção de estar com a sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Que nós possamos ficar firmados cada dia mais e mais aí na presença do Senhor, e que a gente possa vir juntos aí, ao final, estabelecer qual que é o nosso propósito aí em Deus. Amém?